Vou falar sobre o mapa astrológico da atriz Millie Bobby Brown, que atualmente, inclusive, ela casou, né? Então ela, na verdade, é a Millie Boni Bon Jovi. É um pouquinho diferente. E a gente vai ter também uma questãozinha no horário, tá? Então ela é nascida no dia 19 de fevereiro de 2004. Então hoje é aniversário dela, né? O dia que eu publicar esse vídeo a público, para os membros tá bem adiantado. Então, se você quiser ter vídeos adiantados no canal, é só clicar em algum lugar aqui para ser membro. E de 2004, então ela tá fazendo quantos anos? 8? Piada de gente nascida antes dos anos 2000. É às 8 da noite, a gente não tem certeza do horário. Marbella, Espanha. Até aí tudo bem. Então, esse horário, ele é de uma fonte C. O que significa? Que alguém inventou, tá? Ela não falou, não tem nenhum certificado de nascimento, nenhum registro, nada. Alguém inventou uma retificação e chegou nessa conclusão, tá? E nesse horário das 8 da noite. Então, na verdade, a gente não tem exatamente o horário em que ela nasceu. Mas eu vou apontar algumas possibilidades que eu achei interessante de talvez uma concordância com esse horário, mas eu ainda não tenho certeza, tá? Porque não bate com alguns eventos, com alguns bate, mas não com todos. E como a gente é uma pessoa nova, né? Beleza, ela tá ali com 22 anos agora, né? Tava brincando, gente, mas é que dá essa impressão, né? Nasceu 2 anos 2000, 2004, 2008. Pra mim, gente, é criança ainda, tem 5, 6, 7 anos de idade. Isso aqui pra mim também eu não tenho 30, entendeu? Então, não, jamais, não, gente, vamos com calma. Então, ela ainda é nova, então não tem tantos eventos assim. Mano, mas ela já casou, já adotou uma criança, já ficou famosa, já lançou. Tá, mas ainda assim não é o suficiente pra gente fazer uma retificação de qualidade, tá? Precisaria de algumas outras informações pra gente ter um pouco mais de precisão na hora de fazer uma retificação de horário. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é justamente essa coisa do nome dela, né? Ela vai ser Millie Bobby Brown, que tem uma sonoridade engraçada, mas ela usou justamente o Bob, porque era Bonnie, para trazer uma sonoridade mais engraçada, e ela casou e ficou Bonnie novamente com o Bon Jovi, então ela brinca até que ela vai ser a Millie Bombom, né? Que é engraçado também. Então tem muito essa questão de apelidos. E algo que a gente vê também na personagem, que ela ficou mais famosa, porque por hora ela ganha um nome, aí por hora é a 11, por hora é a On. Então tem muito essa coisinha de apelidinhos e vários apelidinhos, né? Como ela é chamada por cada um. E isso é muito comum que a gente vai encontrar em pessoas de signo mutável, principalmente com ascendente, ou Sol e Lua, o regente do ascendente mutável. Fica mais acentuado se a pessoa tem mais elementos mutáveis, e o Mercúrio, ele também é muito disso, de brincar com a identidade. E o regente desse ascendente, se for realmente virgem, né, se ela tiver nascido por volta das 8 da noite, vai ser o Mercúrio. E um outro ponto que acentua isso é que esse Mercúrio ele está junto com a Lua. Então são dois planetas que para astrologia a gente vê essa relação de variação, de possibilidade, de flexibilidade, onde pode ser por hora uma coisa, por hora outra. A Lua, no momento ela tá crescente, outra hora ela tá cheia, outra hora ela tá minguante. O Mercúrio às vezes é visível, às vezes não é visível. Por pouco tempo a gente consegue ver o Mercúrio, e ele tá sempre muito perto do Sol, e ele tem essa relação toda com a alquimia, com a transformação do chumbo em ouro, com captar as ideias para a matéria. Então tem um processo de mudança muito grande no Mercúrio, e de rapidez, de velocidade. Então é muito interessante a gente ver que esses dois estão juntos no mapa dela. O Mercúrio ele tá a 20 graus e 4 minutos do signo de Aquário,
e a Lua tá 22,46. Então, eles têm uma sincronia muito grande, né? Eles se manifestam de uma forma muito parecida. E são os senhores da mente. Então, a relação da mente, da mentalidade é muito grande, é muito forte, muito expressiva. E ela fazia o quê? Na personagem, né? Não na vida real, gente, calma. Ela tinha o poder da telepatia, né? E toda a questão da série, ela se desenrola a partir do monstro devorador de mentes e de um processo de mundo invertido, né? Então, inclusive, o Mercúrio, ele é o psicopompo que transita entre reinos. Então, meu palpite, inclusive, é que se o ascendente não for o signo de Virgem, é que no ascendente, sendo Aquário, seria no final desse signo de Aquário, com esse Mercúrio jubilado, né, na primeira casa, com o Mercúrio e a Lua muito próximos do ascendente. Então, seria esse meu palpite. Só que, óbvio, né, pode ser, pode não ser, aí a gente vê a própria questão, posso até colocar aqui para vocês essa possibilidade. Aí a gente teria que colocar aqui alguns minutinhos antes, seria logo pela manhã, talvez aqui umas 7, 7h30, só que ela não vai ser pisciana, ela vai ser aquariana, né, 29h56. Um sol até anarético. Aí a gente olha aqui o Saturno ele até cai aqui na casa 5, num signo de Câncer, então a gente tem uma recepção entre o Saturno e a Lua, de uma forma ou de outra, né, vai ter essa questão, só que a Lua ela já se afasta bastante do Mercúrio e ela fica mais próxima do Netuno aqui nesse horário. Então realmente é mais complicado pra gente falar sobre isso. A série lançou no retorno de Júpiter dela e ela casou com um Júpiter em Touro e adotou a criança com Júpiter em Gêmeos. Então também ainda não é exatamente uma boa retificação, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Embora ela tenha assim um rosto mais alongado, me parece, né? Não tem uma coisa que chame muita atenção, mas ela tem os olhos bem redondinhos, os olhos de peixes, né? Então eu acho que o sol dela seja realmente mais pro signo de peixes do que um anarético em Aquário. Então vamos voltar lá pro nosso horário. Aqui a gente é parte de astrologuês, né? Meio chato, não é todo mundo que vai gostar dessa parte. Bom, o mais comum para casamento seria o trânsito do Júpiter pela casa 10 e a adoção é geralmente casa 11, tá? Então, seria aqui um ascendente em Leão. Eu não acho que ela tem um ascendente em Leão. Não sei, não me parece muito isso, sabe? E aí a gente veria um Marte angular e na casa 10, né? Então a Vênus regendo, então ela teria um aspecto um pouco mais marcial, de luta, de relacionamento, de parceria, mas um pouco mais combativa. E as pessoas dizem que ela tende a ter um ar mais maternal, né, do grupo, nas entrevistas que ela dá, e essa coisa de querer casar, de adotar uma criança, né, então a gente vê que pode ser que tenha esse aspecto realmente mais lunar, jupiterino, de acolhimento, mas não descarta a possibilidade, tá, gente? Então só um pouquinho de teoria para vocês. Então vamos voltar aqui para o nosso horário das 8 da noite, com o ascendente em Virgem. Então essa relação do horário, ela tá muito atrelada com o ascendente e com o grau da Lua. Aqui a gente vê uma Lua depois do Mercúrio e lá naquele outro horário antes do Mercúrio. E não tem outra opção, tá? Para dar esse ascendente em Aquário, nesse dia 19 de fevereiro, é só naquela parte da manhã mesmo. Porque depois já vira meia-noite, já não tem a possibilidade de um intervalo maior aqui, né, de ascendente. Enfim, só temos essas possibilidades. Então, realmente, pode ser um ascendente fixo, que vai acentuar essa mutabilidade, até porque se a gente coloca um ascendente em Aquário com o Sol em Aquário, ela não vai ter tanto apelido, porque mesmo com o Mercúrio e com a Lua, que são comunicativos e são senhores da mente, não tem tanta essa oscilação da identidade, do processo de identidade, né?
Então, como a identidade mais mutável, fica mais acentuado essa possibilidade, porque o nome, gente, ele carrega a identidade, tá? É muito forte o nome. Por isso que as pessoas com muita coisa mutável no mapa, elas, em grupo, elas apresentam uma versão de si para aquele grupo. Elas são mais flexíveis. Claro, em alguns momentos a gente pode ver uma tal de Maria vai com as outras, em vibrações mais baixas. Mas, no geral, não precisa ser necessariamente ruim, né? Não precisa ser uma crise de identidade. Ela simplesmente é mais amigável, mais sociável, né? Conforme o grupo, mais negociável. Então, a gente vê essa possibilidade desse ascendente em Virgem. E o Júpiter ali traz uma relação bem amigável também, bem sociável, mesmo ela tendo um mapa, digamos assim, mais noturno, introvertido, com Saturno alto no mapa, inclusive, né? Sendo o único planeta mais visível mesmo. A gente até tem o Marte, a Vênus também visíveis, mas o Saturno seria o planeta mais alto no mapa dela dentro desse horário. Ainda mais por ser um mapa noturno, então ele ganha uma forma muito forte, né, um destaque. E o Saturno, ele é sério, né, ele é pesado, assim como o Mercúrio e a Lua, né, eles estão no signo saturnino. Então tem a ver com tradição, com ordem, com regra, com limite, algo mais regrado, né, com disciplina e também com limitações, né. A personagem, ela tem limitações, ela fica presa por muito tempo, ela tem que se esconder depois e se esconde de novo, e de novo, e de novo, e enfrenta diversas dificuldades também em relação a isso, com não poder se expressar, não poder se expor, e um uso muito forte da mente. Vai ser muito semelhante com a outra personagem que ela exerce, né, o papel da Enola Holmes, né? É um filme assim, eu assisti um dos filmes, não sei se já lançou outro ou não, porque eu gosto muito de Sherlock Holmes. Então eu achei divertidinho, né? Essa coisa do detetive, da investigação, é algo bem saturnino, como eu já havia comentado aqui no canal, em alguns outros vídeos sobre Saturno. E por ela ter esse aspecto saturnino e da mente, né, combinou bastante também com ela. Mas é claro, ficou uma roupagem moderna da mulher independente, autossuficiente, essas coisas todas aí da modernidade, né, gente? Eu sou muito antiga, muito antiga. E então foge um pouquinho desse convencional, mas eu achei bem interessante também. E é muito comum quando a gente fala sobre personagens e atores terem essa mesma semelhança na manifestação da personalidade, das características. Então é muito difícil fugir do simbolismo astrológico, o personagem que é interpretado e a vida pessoal do ator. A gente vê um clássico e um exemplo muito óbvio no Johnny Depp. Ele tem algol e ele tá sempre ali interpretando personagens e essa relação toda com o pescoço, né? A gente tem o Cavaleiro Sem Cabeça, a gente tem Sweeney Todd, a gente tem, enfim, vários outros, né? Até nos Piratas do Caribe ele é quase, né, com a corda várias vezes. Então é meio... a questão da desequilíbrio mental também tem muita relação com o algol. Enfim, são N exemplos e que o ator tem e vivenciou isso na vida real também, não do pescoço, mas no relacionamento, um relacionamento muito conturbado. Então, todos os casos que a gente for ver de atores, a gente vê uma semelhança com o personagem que ele interpreta. Não de uma forma literal, né? Não é que ele faça todas aquelas coisas, mas simbolicamente, ele vivencia aquilo simbolicamente através do personagem que ele interpreta. Então, no caso da Millie, ela vai ter essa questão da mutabilidade, da mente, do acolhimento, do cuidar, do salvar, do ter que se esconder e de como ela tem essa importância, né, um papel principal, um destaque, um protagonismo, e é bem comum de Júpiter angular, é muito comum, onde a pessoa estreia algo, né, tem uma autoridade sobre algo. Então eu achei bem interessante também a colocação desse Júpiter angular e essa possibilidade desse ascendente. Mas eu acho que tem uma coisa ali
a ser explorada ainda, que é essa questão com o Marte dela. Ela tem um Marte debilitado, é um Marte que está a 10,26 de Touro e com o nó do norte. Então, quer dizer que o nó do sul, o regente, o dispositor desse nó do sul, é o Marte. Ele está ao contrário de onde ele deveria estar. E é algo que ela precisa lapidar, desenvolver, de alguma forma trabalhar esse Marte. De uma forma combativa, talvez com atividade física, lutar por aquilo que ela acredita, se movimentar. Eu não sei da vida pessoal dela nesse sentido. O que a gente sabe é que ela treinou bastante para fazer a série. Ela teve que fazer muitas cenas também de corrida e de treino, essa parte atlética, inclusive a temporada inteira, a última temporada ela tá com aquela roupinha fitness, né? Muito engraçada aquela roupinha. Então talvez seja uma forma, e tem essa relação toda com o militar, né? E com uma dificuldade com os militares na série. Então pode ter alguma relação com isso também. E a gente não vai ter nenhuma recepção para esse Marte, a não ser a própria Vênus. Então ela teria que tomar muito cuidado na hora de se relacionar, independente do horário de nascimento dela, para não entrar em disputas com o marido. Então, não virar uma batalha, uma discussão, uma briga, uma competitividade no relacionamento. Ainda mais com Vênus em Áries. A Vênus em Áries, ela tende a ser caçadora, conquistadora. E a Vênus, ela está próxima de Eris, que é a deusa da discórdia. Então, apontar muitos defeitos da outra pessoa e ter uma dificuldade de ser vista com. O bom é que ela casou com um cara que tem um reconhecimento, né? Filho de um outro homem que tem reconhecimento. Então, facilita nesse processo de vínculo da identidade dela com o marido. Óbvio, na intimidade ninguém sabe, né? Talvez nem vá saber, mas a gente observa isso pelo próprio mapa astrológico. E eu não sei essa questão da adoção, se um dos dois ou tem alguma possibilidade de ter ou não ter filhos, ou se é uma coisa que ela sempre quis adotar, né? Mas como ela tem o Saturno no signo de Câncer, com a Lua Negra, é uma possibilidade de dificuldade de ter filhos. Se esse for mesmo o ascendente, a gente vê um Quiron na casa 5, então o Saturno por ali, um Saturno exilado, a Lua e o Mercúrio não estão em signos muito férteis, assim como a Vênus, o Júpiter também não está muito fértil, então pode ser que ela teria alguma dificuldade para engravidar ou engravidasse a longo prazo. Não é uma sentença, mas também seria uma possibilidade. Muita gente acha que é de um signo do outro, né? Ela, aqui dia 19 de fevereiro, muita gente poderia pensar que ela é de Aquário, mas se ela realmente nasceu mais tarde, no dia 19, ela é pisciana. Então, o Sol, de um dia para o outro, ele muda, tá, gente? É importantíssimo vocês saberem o dia que vocês nasceram, prestem atenção nisso. E o local também, é claro, né? Outras coisas importantes, tá? Vocês que são fãs vão me responder. Na questão familiar dela, ela tem uma identificação muito grande com a mãe, tá? A mãe é muito importante, é muito ligada com a mãe, se for esse horário, tá? Se isso não bate, não foi, não era, já era. Pode ser até que ela trabalhasse junto com a mãe, fosse trabalhar junto com a mãe, ou ter um trabalho parecido com a mãe, eu não sei quem que é a mãe dela, não. E no caso do pai, ele tem uma influência muito grande sobre a identidade dela, mas é como se ela tivesse uma dificuldade de acessar ele. É basicamente isso. Pode ser até que ele tenha ficado ausente durante a vida dela em algum período. Sobre a questão familiar, eu acho isso importante, que dá muita diferença na hora de uma retificação de horário. Bom, mas de qualquer forma, gente, ter a Lua e o Mercúrio em aspecto é uma mente muito forte.
Então, provavelmente a gente veja mais trabalhos dela relacionados a isso, essa questão toda de poderes da mente, de mentalidade, de desvendar mistérios, né, de investigação. Inclusive, o Mercúrio, gente, ele é representado, né, ele é representante dos bobos da corte. Só que o bobo da corte não é só o palhaço, gente. Os primeiros bobos da corte, eles eram os agentes secretos, os espiões, né? Então, eles tinham essa facilidade de transitar entre os reinos, né? O reino de vizinho, outro reino, porque ele era só um palhaço inofensivo, ninguém desconfiava dele, né? E ali ele descobria os segredos dos reinados e passava informação, trocava informação. Sem contar que, por essa proximidade com o rei, ou seja, o Mercúrio é próximo do Sol, ele podia zombar do rei, podia fazer piada do rei e não ser preso por isso, nem condenado por isso, porque ele estava só brincando, é só um bobo da corte. E ali aconteciam também as críticas políticas, né? Então é muito interessante mesmo o simbolismo do Mercúrio. Tem mais informações no meu curso de simbolismo astrológico, onde eu ensino detalhes, né, sobre a história do Mercúrio, né, dessa relação toda com o bobo da corte, com os agentes secretos, o alquimista, o mago. Eu acho muito legal o simbolismo desse planeta. Por isso que também pode fazer sentido esse ascendente dela ser regido por Mercúrio, e a parte profissional dela também, ela é reconhecida por aquilo que faz, ela é o próprio trabalho, né? Então ela vai ter provavelmente muito mais reconhecimento e fama se ela continuar nisso, se ela quiser, né, continuar nisso. Embora não tenham tantos testemunhos, assim, grandiosos de fama, vai depender, claro, se a gente vai ter Antares e Aldebaran aqui nos ângulos, então é uma possibilidade, né, de fama e reconhecimento. Mas fora isso, os luminares, eles não estão em dignidade essencial, né? O Júpiter poderia trazer um pouquinho de fama, mas não traz tanta força, assim, de reconhecimento. Acho que foi realmente uma sinastria muito grande, né, entre o momento e o personagem e a série, a produção, que trouxe bastante reconhecimento para ela. E claro, tanto o Mercúrio quanto a Lua, eles também são os atores, né, eles interpretam papéis. Então, facilita, é claro, toda essa expressão dela nesse campo artístico. Isso, gente. Eu não conheço muito da vida pessoal dela. Eu assisti a série, né, o filme e tal, mas tem mais trabalhos pra gente conhecer. Eu acho interessante ter mais estudos e também vocês ficarem enchendo o saco dela para ela divulgar o horário de nascimento pra gente fazer um mapa com um pouco mais de precisão, né? Então, por favor, ajudem no engajamento do canal, comentando, curtindo, compartilhando, né? Se inscrevendo e ativando as notificações, IPando, sendo membro. Os membros sempre têm o conteúdo adiantado aqui do canal. E outras sugestões de outras pessoas famosas que vocês gostariam de ver a análise. Eu tô trazendo um pouco mais desse tema aqui pro canal, então deixem sugestões. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!